Lima Barreto foi um dos maiores escritores do início do século XX, né? Ele era filho de ex-escravizados, era pobre, sofreu racismo, ele tinha uma doença mental, e tudo isso ele retrata em suas obras. É, tantos temas assim que nós deveríamos ter conhecimento, né, a respeito. Além do tema do racismo e da desigualdade social, ele também vai falar sobre a corrupção, sobre política, é, sobre o povo. Por que o povo? Porque, tipo assim, os outros escritores da sua época falavam muito sobre a elite, mas Lima Barreto não, ele ia falar sobre o povo, sobre a classe trabalhadora, sobre os mais pobres. Ele ia dar essa visão para os invisíveis, né? Então, isso é muito importante. Ele foi muito importante aí nesse quesito de dar a visibilidade para esse povo mais esquecido. E tudo que Lima Barreto criticava em suas obras ainda está muito presente nos dias de hoje. Isso que é o mais assustador. Coisas de mais de 100 anos ainda se perpetuam nos dias atuais. Então, quando você lê suas obras, você vai perceber isso. Aqui eu trouxe um exemplo do que você pode ler de Lima Barreto, e foi através desse livro que eu conheci Lima Barreto, que é um livro do Clube da Literatura Clássica, é uma trilogia aqui, ó, que está presente Recordações do Escrivão Isaías Caminha, O Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá. O primeiro livro que eu li dele foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que era o mais conhecido, né? Eu dei uma leve pesquisada assim que eu ganhei esse livro, e era o mais conhecido. E eu me apaixonei por esse livro. Tem muitas críticas aqui a tudo isso que eu já mencionei anteriormente. E esse livro é essencial para todo leitor, principalmente nós brasileiros, né? Porque através das obras de Lima Barreto você vai conhecer mais sobre o Brasil. E, e é isso. Aqui fica a dica do livro, de um desses três, para que você pode começar através de um desses três. Mas também tem um que é muito importante, que é um livreto bem pequeno. Eu não tenho mais aqui, pois eu emprestei e ele foi com Deus. Mas é Os Brusundangas. É uma sátira sobre o Brasil. O jeito que ele critica a política naquele livro. O Brasil é de uma forma, eu não sei nem como falar, mas parece que ele está escrevendo, parece que ele escreveu ontem, para uma situação que está acontecendo no Brasil atualmente, entendeu? É muito atemporal Lima Barreto, e vocês deveriam conhecer mais sobre esse escritor nacional. E tem outro livro aqui que são os contos de Lima Barreto. Esse aqui ainda eu não concluí, estou lendo aos poucos, e simplesmente tem as maiores críticas aqui. Não tem como. Lima Barreto é incrível. Se você precisar conhecer um pouco sobre política, racismo, desigualdade social, tudo isso estão presentes nas obras de Lima Barreto. E são temas essenciais para você que presta concurso, que faz Enem. Isso vai te dar uma bagagem para saber argumentar sobre esses temas imensa. Vai ser uma bagagem imensa para você. Então, esses são motivos aí para você conhecer Lima Barreto, que para mim é o maior escritor brasileiro. Não tem para Machado de Assis, Lima Barreto. Eu acho que, não sei, esse esquecimento dele fez com que, eu não sei como falar, mas para mim Lima Barreto é o maior escritor brasileiro que já existiu. Por causa dos temas que ele traz com tanta propriedade, né? Então é isso, Leão Lima Barreto. Pode começar pelos contos. São contos de 3 páginas, 2 páginas, mas em que 2 páginas ele consegue abrir nossa mente de uma forma grandiosa, com apenas 2 páginas escritas. E também leiam o maior clássico dele, né? O Triste Fim do Policarpo Quaresma.
Eu tenho até um vídeo já falando sobre essa obra aqui no canal. E também dê uma conferida lá, se possível. E também eu tenho falando sobre um dos contos de Lima Barreto. Então também dê uma procurada aí no canal que vocês vão encontrar. E leiam Lima Barreto. Valorize nossos escritores nacionais e nossa literatura nacional. E é isso. Um pequeno vídeo aqui falando sobre esse grande escritor. E só para concluir aqui, eu vou te dar 5 dicas de contos para você ler. Para você perceber que o que Lima Barreto criticava no passado sobre política e políticos ainda permanece atual, nada mudou. Os 5 contos são: primeiro, despesa filantrópica, projeto de lei, a fraude eleitoral, manifestações políticas e interesse público. Ao ler esses contos, você vai perceber que nada mudou na política. Tudo permanece do mesmo jeito. E isso é muito assustador. Como problemas de mais de 100 anos atrás ainda permanecem atuais. E é isso. Leiam Lima Barreto. Valorize nosso escritor nacional, nossos escritores nacionais. E é isso. Até a próxima.